Bem, então, para a aula de hoje eu vou separar alguns comentários, algumas questões gerais sobre sistemas de amortização, né? E também quero discutir alguns exemplos de construção dessas tabelas de sistema SAC e tabela Price, certo? Então, essencialmente, né, eu posso colocar aqui algumas fórmulas básicas dos sistemas de amortização, né? Então, por exemplo, o juro é calculado como uma função do saldo devedor, né, do período anterior. As amortizações são feitas através de cotas, né, que a parcela ela é dada por uma parte dessa parcela vai amortizar a dívida e a outra é pagamento de juro. Isso são fórmulas gerais, né? E o total financiado é a soma dessas cotas de amortização, ou seja, as cotas de amortização liquidam o financiamento. E o juro é acrescido às parcelas. O juro é calculado de forma proporcional ao saldo devedor, né? E a capitalização aqui, essa taxa de juro aqui, na hora que se vai converter ou considerar aí transferência de equivalência, isso é feito usando a capitalização composta, ok? E cada saldo é atualizado pela subtração da cota, né, sobre o saldo do período anterior. Os sistemas mais importantes aqui que eu vejo assim para nosso dia a dia é o sistema SAC, que é um sistema de amortização, e lógico, só fazendo aí a referência, esses sistemas são utilizados para se fazer linhas de crédito, pagamento de empréstimos, e o sistema SAC é muito utilizado no sistema imobiliário, ou seja, quando o objetivo é financiar imóveis, né? E aí você tem um financiamento de longo prazo, muito longo prazo. No sistema SAC, chamado Sistema de Amortização Constante, as cotas de amortização são iguais durante todo o período. Os juros são decrescentes, o pagamento de juros é decrescente e a parcela, né, que o valor da prestação também é decrescente. A prestação aqui é a soma da amortização com o juro, certo? É esse tamanho aqui, né, essa é a prestação. E no sistema SAC, como as cotas são constantes, então o valor financiado vai ser o número de parcelas vezes o valor da cota. O saldo devedor fica atualizado subtraindo-se o valor da cota, então se passou uma quantidade de períodos, como o valor da cota é o mesmo para todos os períodos, é só você pegar o número de períodos que restam, né, e que se passaram, né, e multiplicar pela cota. O juro é proporcional ao saldo devedor. Essa fórmula aqui nem é muito importante, porque no final a gente vai usar essa aqui do lado esquerdo. E a parcela cota mais juro, né? Cota mais juro. Esse é o sistema SAC. O que acontece na prática, né, na prática aí dos financiamentos, é que esse sistema SAC ele sofre algumas alterações, como por exemplo, a parcela, o valor da dívida vai sofrer, por exemplo, uma correção monetária anual devida à correção da poupança, né? Geralmente eles fazem isso. Então, anualmente se faz o recálculo das prestações, mas considerando o mesmo esquema de amortização constante. Mas aí você vai dar uma inflação, né, na parcela e automaticamente em todo o saldo devedor, e fica tudo corrigido por esse fator de correção anual.
Geralmente é a poupança, né? A rentabilidade anual da poupança, isso é corrigido mensalmente. Uma outra questão que entra aqui também nesse sistema saque é que todo financiamento imobiliário ele está associado a um seguro, né? Esse seguro habitacional, e isso fica embutido nas parcelas. E esse seguro ele também é atualizado anualmente, conforme a idade do indivíduo. E essas contas aí, né, que são bem acrescentam, né, ao sistema saque, não alteram a ideia geral do sistema de amortização. Mas para o que a gente vai fazer aqui, certo? Teria que criar outras funções, fazer alterações na função para que se inserisse, né, esses acréscimos, né, advindos principalmente dessa correção anual e do valor desses encargos com seguro, né? E principalmente são esses os itens que são acrescidos aqui. E aí, quando, por exemplo, você vai fazer um empréstimo, geralmente eles te vendem o valor naquela data. A parcela vai dar R$ 2.500 por mês. Mas o que eles não te falam é que no ano que vem, essa parcela que você vai receber, por exemplo, que ela é decrescente, né? Porque no sistema saque as parcelas são decrescentes. Mas o que eles não te falam é que há uma correção, né? Essa correção ela vai de acordo com o juro da economia, né? E também tem a taxa referencial, que muitas vezes é irrelevante, mas tem essas correções anuais, né? Isso fica registrado em contrato. Então, quando se vai fazer um contrato imobiliário, tem que olhar e ficar atento a essas cláusulas para ver como que é feita essa correção anual desses ajustes dessas parcelas, porque no final ela decresce, mas anualmente você vai dar um gap, né? Então você vai construir um modelo em que você decresce, mas aí no ano ela sobe um pouquinho, volta a seguir a tendência decrescente, mas aí você dá um ajuste, né? E ela vai fazendo esse zigue-zague, né? Isso pode acontecer de acordo com os movimentos da taxa de juros da economia, né? Bem, então, dada essa introdução aqui do sistema saque, o que é que eu queria fazer? Eu queria fazer aqui, por exemplo, um exercício de construção de uma função, e aí eu vou usar o R, né, para a gente fazer essa construção, né, do sistema saque, né, para a gente construir essa função que vai fazer esse cálculo dessa tabela, certo? Então eu vou copiar aqui os trechos, né, do script para facilitar. Acho que não ficou legal, peraí. Acho que eu vou fazer um print assim. Então eu acho que vai ser mais rápido eu mostrar o algoritmo mesmo. Aí a gente fica no modelo aí do... Eu vou apagar isso aqui. Bem, essas coisas podem ser feitas também usando o Excel, tá? Eu vou fazer aqui usando o R, mas isso pode ser feito usando o Excel. Bem, essa função, né, eu vou chamar ela de saque financiamento, certo? E ela é uma função para calcular o fluxo de financiamento do sistema saque. Essa função ela vai receber como entradas, né, o valor financiado, a taxa de juros ao ano. Então, de certa forma, eu vou ter que, se o problema me mostrar uma taxa de juros em outra periodicidade, eu vou ter que converter ela em anual, porque a função só recebe essa taxa ao ano. Eu também coloquei um espaço para colocar um vetor de encargos, mas eu vou zerar aqui porque não vou considerar. Esses encargos aí seriam, por exemplo,
um fluxo de correção por atraso de parcela e etc e tal, e o prazo do financiamento em meses. Então essa função ela começa aqui com essa chave e encerra aqui nessa linha 35, fechando essas chaves. Então eu começo dizendo que a taxa de juros e vou converter ela, né, e vou arredondar a 4 decimais. Essa conversão vai ser em mensal, né? E essa conversão mensal, como nós recebemos aqui eu estou fazendo essa conversão diretamente aí usando a ideia da proporcionalidade, mas essa conversão pode ser feita também usando os critérios de capitalização composta. Aqui eu estou supondo que eu vou divulgar uma taxa de juros ao ano com capitalização mensal, por exemplo, né? E aí se eu receber uma taxa de juros ao ano com capitalização mensal, ele vai converter aqui dividindo por 12, porque é a forma como a gente tem de conversão dessas taxas, certo? Então a gente tem que receber uma taxa anual com capitalização mensal aqui. E aí eu vou receber essa taxa, vou calcular o valor da amortização, pegando o valor financiado e dividindo pelo prazo, que é justamente o valor da cota. Depois eu vou criar uma tabela gigante aí, onde nessa tabela eu vou ter a parcela, né? Eu vou ter a taxa, que é fixa, né? Todo o período, a taxa mensal. Eu vou ter o saldo devedor, o juro pago no período, os encargos, a amortização e a prestação final do mês. E aí eu vou começar com o saldo devedor sendo o valor financiado e vou fazer um laço aqui, um loop, para atualizar os juros conforme o saldo devedor vezes a taxa, certo? A prestação é os juros mais a amortização, que foi calculada aqui em cima. Cadê? Saldo devedor está calculado aqui, a amortização foi calculada aqui em cima, né? Depois eu vou criar o fluxo de saldo devedor, né? Que vai ser o saldo devedor, né? No caso anterior, mais os encargos, né? Vou seguir aqui calculando os juros. Esse juros vai ser fixo, né? Só coloquei só para aparecer na tabela mesmo. Depois eu vou pegar a parcela de amortização, que é constante. E por último aqui a prestação, né? Essa prestação aqui está calculada, né, como sendo os juros mais a amortização na linha 25. E depois eu vou pegar o saldo devedor e vou atualizar ele. Veja que saldo devedor é uma variável que ela está sofrendo alterações aqui. Eu estou usando a mesma variável para receber esse saldo devedor, independente do período. Mas quando ele passar o primeiro período, o saldo devedor vai sofrer esse ajuste dessa subtração dessa conta de amortização. Ele vai passar a ter um valor menor do que o anterior, o do laço anterior, do período anterior. Eu não precisei criar um vetor para esse saldo devedor, né? Eu não precisei aqui, certo? Daí eu vou retornar esse fluxo que é criado, né, como sendo essa matriz de dados, né? Essa matriz que vai ter o saldo devedor, o juro, a amortização e a prestação, né? Esse fluxo fica aqui nessa tabela gigante. E eu vou pegar, por exemplo, um caso aqui, né, de um plano de amortização. Deixa eu pegar aqui uma questão.
Uma questãozinha aqui que eu coloquei aqui para discutir com vocês. Então, um empréstimo de 100 mil será saldado em amortização, 12 amortizações mensais pelo sistema SAC, tendo sido contratada a taxa de juros de 11% ao quadrimestre. Aí veja, essa taxa de 11% ao quadrimestre, eu vou ter que converter ela, né, em anual ao mês, né? Então, a conversão dessa taxa, ela é feita assim, né? Então aqui é um quadrimestre, tem 4 meses. Desculpa. Então, vamos fazer agora a conta. Então, um quadrimestre tem 4 meses. Então, 1 mais a taxa quadrimestral vai ser igual a isso elevado a 1/4, né? Isso vai ser igual a 1 mais a taxa mensal. Estou fazendo aqui o trocadilho aqui nessa equação, essa primeira equação. Então, um quadrimestre, 4 meses. Aqui eu estou fazendo um trocadilho nas expressões para ficar explícito o I mensal. Então, 1 mais o I mensal é 1 mais o I quadrimestral elevado a 1/4, né? Elevado a 1/4. Aí eu vou agora explicitar o I mensal, que vai ser 1 mais o I quadrimestral elevado a 1/4 menos 1. Aí esse I mensal, ele vai ser essa fórmula que eu coloquei aqui. É o I mensal. Cadê? Deixa eu anotar aqui. Vem pra cá. Eu vou deixar bonitinho aqui. Ih, rapaz. Eita, eu acabei. Então, usando, né, a fórmula, né? Vou anotar aqui de novo, né? Vou anotar usando o quadro, senão vai ficar o I mensal é igual a 1 mais o I quadrimestral elevado a 1/4 menos 1. Essa fórmula aqui me dá essa taxa mensal, né, que é de 2,64 ao mês. 2,64 ao mês. Lá na função, ele vai receber a taxa anual capitalizada mensalmente. Então, eu vou multiplicar isso aqui por 12, porque a função vai dividir por 12. Então, é só uma questão só da gente fazer essa conta, né? Só para na hora que a função receber, ele vai receber isso aqui vezes 12, vai dividir por 12 e vai resolver o problema aí considerando essa taxa, certo? Que essa é a taxa mensal. Bem, e aí o que eu vou fazer, né? Eu vou definir o valor financiado, que é de 100 mil. Essa taxa de juros, eu estou fazendo aqui uma conversão, estou usando aqui um arredondamento aqui em quatro casas decimais, mas estou colocando aquela fórmula que eu mostrei a vocês, né? Então dá 1 mais o 11% elevado a 1/4 menos 1, né? Então vou definir o valor financiado, a taxa de juros, né? O prazo, que é de 12 meses. Esse vetor de encargos eu estou criando um vetor de zeros aqui, não vou considerar isso. Estou colocando aqui uma opção só para colocar o número de dígitos, né, nas casas decimais que vão ser apresentadas na tabela. E vou chamar essa função, que vai ser o saque
valor financiado, taxa de juros, encargo, prazo. Não precisava nem colocar esse round aqui, mas eu coloquei só para aproximar em 4 casas decimais. Eu vou rodar a função aqui agora, né? Porque eu não tinha rodado. E vou colocar os valores e vou imprimir a tabela no sistema SAC, certo? Então é basicamente isso aqui que o programa está fazendo. Vocês podem fazer isso usando Excel. Às vezes até o Excel fica aquela coisa mais visível, né? Mas aqui fica bem prático, né? Porque você já sai um resultado aí bonitinho. E a pergunta da questão era, por exemplo, para organizar, né, o plano. Deixa eu ver o que estava escrito no enunciado. Organizar o plano de amortização completo, né, durante os 12 meses. E marcar, escrever o valor, né, da quarta parcela do financiamento. Então, como a parcela ela é decrescente, então, ó, o que é que eu estou dizendo aqui? Que no início eu tenho um saldo devedor de 100 mil, pago essa prestação, esses juros aqui é proporcional a esses 100 mil na taxa de 2,64% ao mês, certo? E quando eu pago essa taxa, meu saldo devedor passa a ser esse, porque ele está subtraído dessa cota de amortização, certo? No segundo período eu pago isso aqui de juros e pago isso aqui de amortização, né? E isso vai se seguindo até se chegar no último período, em que a minha prestação vai ser de 8.553, a amortização vai ser de 8.333,33. Se somar a amortização com juro, vai bater o saldo devedor e isso aqui vai virar zero, né? Aí encerra-se o financiamento. É assim que está descrita essa tabela. Então, na quarta parcela, né, se a pergunta fosse a quarta parcela, então o valor da quarta parcela seria de R$ 10.313,33. Certo? Essa seria a resposta. Bem, tá aí a descrição geral aí do sistema SAC, ok? Só um detalhe é que todas essas expressões e os conteúdos, assim, a discussão mais detalhada sobre essas fórmulas dos sistemas, né, eu faço no vídeo, né, que eu postei aqui no AVA, esse vídeo aqui sobre o sistema de amortização, e nesse vídeo que eu postei aqui hoje, certo? Bem, então vamos para o outro sistema que é bem conhecido aí, que é o sistema da tabela Price, certo? Tabela Price, vamos lá, deixa eu descer aqui agora. Bem, a tabela Price é um sistema muito associado a financiamento de automóvel, empréstimo consignado, empréstimo direto ao consumidor. Nesse sistema a parcela é constante, certo? A prestação é a mesma durante todo o período. Os juros é crescente e a amortização também é crescente. Não sei se vocês observaram, mas lá no sistema SAC, né, em qualquer sistema de amortização, né, a parcela de juros no começo é muito maior, né? Então, os sistemas de amortização são feitos para você pagar mais juros no começo e quitar essa dívida o mais rápido possível, do ponto de vista de liquidar esse valor financiado o quanto antes. Então, quando alguém lhe vender um empréstimo dizendo que você pode antecipar as parcelas, que isso é descontado, que tem o desconto, né, que é calculado quando você pede para antecipar,
lembre-se dessa questão. Quando você entra no financiamento, você automaticamente vai estar pagando mais juros no começo. Então, naquele momento ali, a sua amortização passa a ser muito menor que aquela que você vai fazer, né? No final aqui, no sistema saque, a amortização é constante, né? Mas aí você acaba pagando mais juros do que a amortização, né? Então, acaba que a parcela que você está pagando, o juro está mais alto no começo. E no sistema Price, né, isso não vai ser diferente, né? Só que no sistema Price a situação é um pouco pior, porque a amortização, ela por não ser constante, ela acaba sendo menor no começo. Ela vai crescendo no final, ou seja, você vai estar numa situação em que você está pagando, está quitando a parte da parcela que vai quitar a dívida é muito menor no começo do que no final. Inclusive, a gente tem como fazer um comparativo, né, entre condições equivalentes, né, numa tabela Price e no sistema saque, e a gente vai ver que o sistema saque ele penaliza menos o mutuário, né, quem toma emprestado. Mas aqui na tabela Price a ideia é que a parcela seja constante. Bem, então na tabela Price, né, juros crescentes, amortização crescente, parcela constante. Esse tipo de financiamento, geralmente aqui no Brasil, é praxe. Automóvel, empréstimo direto ao consumidor, qualquer dívida que você fizer assim, menos prazo, assim, né, não muito longo, muito extenso, vai acabar sendo gerida pelo sistema Price. Ele penaliza mais do que o saque, né? Mas assim, tem a vantagem de você ficar com a parcela fixa. Mas se entrar no sistema imobiliário, certamente eles vão fazer ajustes monetários aí, anuais aí nessa prestação, né? Então, no final você fica com algo que começa constante, sobe um pouquinho, fica constante, sobe um pouquinho, fica constante. Isso geralmente sobe, né? Nunca é para descer, mas pode acontecer que desça, né? Eu vi coisas na pandemia lá onde você via o Tesouro Selic dando retorno negativo. Isso é uma coisa que eu nunca tinha visto, mas aconteceu, né? O Tesouro Selic deu retorno negativo na pandemia, né? Mas vamos lá. Sistema SAC, sistema Price, né? O valor financiado vai ser entendido como o valor presente de uma série de pagamentos pós-antecipados sem carência. Então, a prestação que você vai pagar, né, é a parcela desse fluxo de caixa, onde o valor atual é o valor financiado, né? Então, para calcular a parcela, você pega o valor financiado e divide pelo fator de atualização de capital, né? Uma série pós-antecipada sem carência. O saldo fica também, o saldo devedor é o valor atual das prestações a vencer, né? Mas também, então você vai pegar, por exemplo, o saldo, você pega o fluxo que tem daquela data em diante, você atualiza isso aqui, então é praticamente o mesmo esquema do cálculo do valor presente, né, do valor financiado, só que na data 2 você vai pegar o fluxo até da data 2 em diante, né? Então fazer essa atualização e o juro fica proporcional ao saldo devedor no período anterior. Então essas contas aí continua a mesma ideia de que parcela é cota mais juros, e aqui a gente pode fazer essa jogada, porque, por exemplo, você tem o valor da parcela, né? Você tem o valor da parcela, a cota não é constante aqui, então eu tenho a parcela porque eu calculei ela como sendo, né, oriunda aí desse fluxo de valor atual. Então dá para calcular o P aqui, daí você calcula o juro proporcional ao saldo devedor, que é calculado também da mesma forma que é feito o valor financiado, só que mudando a data. E
No final aqui você assume que a parcela é a cota de amortização mais o juro. Então, se eu tenho a parcela e tenho o juro, a cota fica como sendo a parcela menos o juro, certo? Então, fica a dinâmica do sistema price, fica feita dessa maneira. Aí vamos para a tabela price, né? Então tem também uma funçãozinha aqui para a tabela price. Na tabela price, eu vou criar essa função que ela vai pegar o valor financiado, a taxa de juro, também no mesmo esquema anual, né? Anual, né? E aí eu vou fazer a divisão por 12, né? Para que ela seja capitalizada mensalmente, ela tem que vir assim nesse formato, e o prazo em meses. A função começa aqui nessa abertura de chave aqui que eu estou passando aqui por ela, e termina aqui embaixo aqui, ó, tá vendo? Na linha 38. Aí a taxa de juros eu vou fazer a mesma coisa, vou receber ela anual capitalizada mensalmente, só que eu vou receber ela em percentual, não vou receber em decimal. Aí eu divido por 100, divido por 12. A prestação vai ser calculada justamente usando essa fórmula, né? P vai ser valor financiado sobre esse fator de atualização. Então, o valor financiado, né, vezes, aí vai ser a taxa dividido pelo fator de atualização, né? Então, a prestação é o valor financiado vezes a taxa sobre o fator de atualização. Então, olhando aqui, ó, a prestação, valor financiado, vezes a taxa sobre esse 1 menos 1 mais i elevado a menos n. Acaba que é o inverso, né, do fator de atualização. Acabei confundindo aqui, mas é isso aí. Então, aqui é o inverso. Isso aqui é o inverso. Isso aqui é o inverso do fator de atualização de capital. E aí eu vou construir também aquela tabela, né, onde eu vou ter parcela, saldo devedor, juros, amortização e a prestação, que é constante. Vou inicializar aqui com o saldo devedor. Os juros vai ser calculado pelo saldo devedor vezes a taxa mensal. A amortização vai ser a prestação menos os juros. Lembrando que a prestação foi calculada aqui em cima, né? Então eu tenho como calcular a cota de amortização. E aí vou fazer a tabela do fluxo, né? Saldo devedor, juros, amortização e prestação. No final eu vou atualizar o saldo devedor, para que na próxima rodada eu pegue o saldo devedor que eu tinha antes menos o que foi amortizado, e no final retorno o fluxo, certo? Esses programas aqui eu vou disponibilizar para vocês no AVA, certo? De forma que vocês podem usar na prova aí também, se quiserem ajudar aí tem que baixar o R direitinho. Aí vocês podem pesquisar aí como é que faz isso, ou vocês podem fazer também na tabela em Excel, certo? Eu vou ver se eu consigo colocar um vídeo explicando como que baixa o RStudio, para vocês chegarem aqui nessa IDE aqui que eu estou trabalhando. Então aí eu vou pegar o exemplo, né, da tabela price, certo? O exemplo da tabela price. Vamos ao exemplo da tabela price. Organizar o plano de amortização, cálculo de saldo devedor, juros e amortização do empréstimo de 8.000 a ser amortizado em 12 prestações mensais a um juro de 2,27 ao mês. Aí veja, como esse juro está ao mês, eu vou multiplicar ele por 12 e vou jogar ele multiplicado por 12 lá no programa, né, na função. Ele já vai dividir por 100 e dividir por 12 vai cair no 0,0227. E aí o que eu quero é o valor. Aqui é só um enunciado errado aqui. Eu quero o valor da cota de juros paga na sexta prestação do empréstimo. Então vamos colocar aqui os dados, né? Empréstimo de 8.000, a taxa
percentual é 2,27, eu vou multiplicar por 12 justamente para aquele artifício que eu falei para vocês, o número de meses é 12. Então eu vou rodar a função primeiro, né? Deixa eu apagar esse console aqui. Vou rodar a função, vou colocar os valores, né, dos parâmetros dela, e ela recebe valor financiado, taxa de juros e prazo. No final, o fluxo fica impresso. E aí a pergunta é na sexta prestação, né? Então, ó, primeira prestação eu tinha esse saldo devedor de 8.000, paguei 769, né? Fiquei com esse saldo devedor aqui de 7.412. Aí na segunda prestação eu paguei 769. Veja que em juros acaba que, veja que no final das contas aqui, a prestação que você pagou, uma boa parte dela foi realmente para amortização, né? Mas olha o que você amortiza no final comparado com o que você amortiza no começo. E olha o que você paga de juros no final comparado com o que você paga de juros no começo. Certamente, se eu esticar esse financiamento para um prazo maior, de 24 meses, vamos ver o que vai acontecer aqui. Né? Aí veja que lá, que eu antes estava pagando R$500 da minha parcela, estava amortizando a dívida, vai passar a ser 254. Esse 254 é mais de metade da prestação que você está pagando, certo? E os juros segue lá aquele processo decrescente, porque ele é proporcional ao saldo devedor, né? Mas não é exatamente igual, né? Mas assim, você está pagando mais juros no começo do que no final, mas está amortizando muito menos no começo do que no final. Então acaba penalizando muito quando você estica o prazo. Eu não coloquei aqui até o final não, mas dá para colocar aqui até as 24, acho que dá. Aí o cenário todo aí, né? Como seria, né? De toda forma, comparado à situação anterior, né, relativamente o valor da parcela que você está pagando, está amortizando, né, você está pagando R$180 em cima de R$436 de juro, né? Enquanto que antes, na situação anterior, você estava pagando esses 180 em 769, né? Estava amortizando mais relativamente. Então, relativamente ao que está se pagando de juros. Então, esticar o valor do prazo faz com que essa amortização reduza aqui, né? Enfim, isso é um jogo aí que, no final das contas, pedir dinheiro emprestado não vale a pena, mas se você não tem para onde correr, faça isso com moderação, certo? Eu prefiro situações de períodos mais curtos, certo? Eu prefiro essas situações de períodos mais curtos. Seria esse cenário aqui. Mas isso penaliza muito a renda da pessoa, compromete muito a renda, né? Mas é isso. Então, a pergunta da questão era sobre a cota de juros paga na sexta prestação. Então, na sexta prestação, a cota de juros era de R$ 151,38 em cima de R$ 436,02, certo? Bem, aí isso aqui são problemas assim envolvendo aí os principais sistemas de amortização, que é o sistema SAC e o sistema Price. Eu vou mostrar aqui uma situação agora, que também a gente vai considerar na disciplina,
quando você compara investimentos, né? Eu lembro que eu comentei isso aqui, né, na aula passada, né, sobre o critério de análise de investimentos. Isso aqui também é muito utilizado em análise de projetos, onde você quer comparar o fluxo financeiro, né, de dois projetos, né, onde você tem aqui num projeto A um investimento de 500 e um fluxo anual de 320 positivo durante 3 anos contra, né, então o primeiro fluxo é 500 e 320 anual, né? 320 anual durante 3 anos. O segundo fluxo vai ser uma entrada de 1000, vai ser o dobro, né? E os fluxos de 360, né? Durante 5 anos. 1, 2, 3, 4 e 5. Então, como que eu vou comparar esses dois projetos do ponto de vista aí para saber se um fluxo é melhor que o outro? Então, eu vou escolher uma data, e geralmente essa data é a data inicial, e eu vou colocar um comparativo, né, em termos do fluxo desses dois tipos de investimentos, né? Então eu vou colocar aqui brevemente para a gente. Então olha só como é que é feito. O critério do valor presente líquido vai pegar o fluxo e vai usar aí a fórmula, o fator de atualização de capital, trazendo ele para o valor presente, considerando, né, é importante também dizer que tem que existir uma taxa mínima de atratividade, né? Então, quando você atualiza os fluxos, você atualiza utilizando uma taxa mínima de atratividade. Essa taxa mínima de atratividade aqui é de 13,75%. Geralmente, isso aí seria uma taxa de juros de mercado, alguma coisa que seja o menor possível, tem que dar isso aí. Ou seja, você tem que trabalhar no mínimo com isso aqui. Então, você vai atualizar os fluxos financeiros usando essa taxa mínima de atratividade, né? E aí nós usamos aqui os sinais para indicar investimento, sinal de menos, está vendo aqui? Então, no primeiro eu tenho 500 e tem um fluxo de 3 períodos de 320. Esse 320 vai atualizando conforme o expoente. Olha lá, no primeiro ele vai sofrer 1 no denominador, no segundo vai ser 2, vai ser ao quadrado, no terceiro vai ser ao cubo. No final, essa soma aqui, né, vai dar 246. O segundo começa com 1000 negativo e atualiza o 360 5 vezes. Uma na primeira, depois com o expoente 2, 3, 4 e 5, e no final a soma vai dar 243,37. Bem, e aí você vai usar aí o critério, né, do valor presente líquido para comparar os investimentos, né, os fluxos de investimento. Isso aqui está sendo feito de uma forma bem simples, né, porque estou colocando aí valores para facilitar os cálculos, mas na situação aqui, o projeto A, por ter um valor presente líquido superior, ele passa a ser mais atrativo perante o B. Isso considerando uma taxa mínima de atratividade de 13,75 e também considerando o critério do valor presente líquido. Ok? Bem, então eram essas coisas que eu queria falar aqui para a aula de hoje.